Senhores, antes de mais nada, falar para vocês que eu não vou me demorar muito como última palestra, tá? Vou tentar ser bem sucinto. E é um prazer enorme estar aqui, né, falando para vocês. Eu tenho utilizado essas ideias aqui num programa que a gente tem. Nós temos um programa de bioinformática que une a computação com o pessoal lá das ciências biológicas. Nós montamos um programa, esse programa tem os níveis de mestrado e doutorado, em que lida com a imensa quantidade de dados que estão sendo gerados nessa era que a gente está dizendo que é uma era genômica. Eu tenho muitos dados de DNA, muitas sequências, e nós estamos utilizando técnicas que normalmente são utilizadas em máquinas de busca para recuperar dados que são tipicamente biológicos. Nós representamos, né, problemas biológicos utilizando esses recursos que estão aqui. Só para motivá-los, né, eu vou falar de coisas, né, que fundamentam as modernas máquinas de busca. E para motivá-los mais ainda, vocês imaginam o seguinte, né? Quando você compara, você olha uma Vale do Rio Doce, por exemplo. Uma Vale do Rio Doce é uma empresa que tem navios, minas, jazidas, portos, linhas férreas, etc. Caso você fosse capaz de vender todas as ações de uma Vale do Rio Doce, estima-se que seria possível faturar uns 150 bilhões de dólares. Interessante quando você compara esse tipo de ativo com, por exemplo, um outro tipo de empresa que tem um ativo diferente. Quando você olha uma Google, por exemplo, o que a Google tem? Alguns milhares de computadores do porte de computadores pessoais, que daqui 2, 3 anos se tornarão obsoletos. Esses computadores não vão valer nada, talvez daqui a 3 anos. Ela, por princípio, só compra imóveis, bens, né, na sede dela. Por exemplo, aqui os imóveis são alugados, etc., e assim no mundo todo. O interessante é quando você pergunta o preço dessa Google hoje. Essa Google vale, possivelmente, o dobro dessa Vale do Rio Doce, 300 bilhões de dólares. E o ativo dela, o que é? Bom, isso é uma ideia que foi implementada, né, e hoje vale 300 bilhões de dólares. É mais ou menos o que deve virar a economia do futuro. É interessante observar que os dois fundadores da Google, o Sergey Brin e o Larry Page, que tiveram aqui há 3 anos atrás, né, no departamento, eles tiveram essa ideia de implementar a máquina de busca numa sala de aula, né? Eles estavam tendo aulas de álgebra linear, né, e tiveram a ideia de usar recursos de álgebra linear para fazer com que existissem máquinas de busca mais eficientes. Talvez não seja da época de nenhum de vocês aqui, mas as primeiras máquinas de busca eram extremamente ineficientes. Elas eram baseadas numa busca direta, em que se você fazia uma pesquisa, por exemplo, eu quero pesquisar sobre bancos, o que iria aparecer? Iriam aparecer páginas relacionadas a banco de sangue, bancos de jardim, por exemplo, instituições financeiras. E você que ficava por conta de selecionar aquilo que era mais interessante. Ou seja, a ajuda era muito pequena, porque essa busca era uma busca feita direta, que a gente vai comentar daqui a pouco, e que os resultados, né, não eram organizados, como a gente vai ver aqui, semanticamente. E aí eles tiveram uma ideia genial. Como que eu vou resolver esse problema de fazer uma máquina de busca eficiente em que eu consiga recuperar a informação de uma forma mais inteligente, mais consistente? No fundo, né, esse Vector Space Model, na verdade, né, é um modelo para representar indivíduos, entidades, páginas da internet.
Na verdade, eu tenho um conjunto de atributos e esse conjunto de atributos vai ser capaz de identificar um indivíduo. O problema é que utilizar esses atributos da forma bruta não permite com que eu recupere de forma inteligente ou consistente informações, né? Se eu for fazer a pesquisa direta, imagine um caso típico de uma pesquisa na internet. Eu vou usar bastante o modelo internet aqui porque para facilitar a nossa discussão. Mas isso aqui poderia claramente ser utilizado, por exemplo, para você fazer um processo para caracterizar a qualidade de vinhos, por exemplo. É um processo para identificar se a pessoa tem um câncer invasivo ou não. Isso aqui é uma coisa mais genérica, mas imagine uma pesquisa na internet em que as páginas... Observem que a internet hoje, né, é representada, o modelo da internet é uma matriz. Uma matriz o que é? É um conjunto de vetores, né, em que as linhas dessa matriz têm a ver com os radicais que existem numa dada língua. Por exemplo, o radical compute existe nas palavras computador, computação, computável, etc. Se por acaso aparece uma dessas palavras, o radical compute, né, é incrementado, né, aparece lá a frequência com que esses radicais vão aparecer naquela página da internet. Então imagine a seguinte situação, né, eu tenho um conjunto de páginas que tem lá, sei lá, os 10 primeiros radicais, uma página B que pega do 5º ao 15º, né, e uma página C, né, que só tem radicais em comuns com essa página B. Se eu fizer uma pesquisa direta, né, utilizando, por exemplo, uma palavra que apareça só na C, eu vou ver que existe só, apareça na C e na B, mas não aparece na A. Se a pesquisa direta não vai retornar à primeira página, porque não tem nada em comum com as páginas B e C. Ora, mas como a página C está ligado com B e B está ligado com A, C deveria estar ligado com A também. Possivelmente, né, eu teria essa página tratando do mesmo assunto das duas outras. Isso aqui eu só estou utilizando um relacionamento direto para mostrar que uma pesquisa direta, usando esse modelo aqui, onde a minha base de dados seriam vetores com atributos dos indivíduos, ou seja, palavras-chave associadas a cada uma das palavras, associadas a cada uma das páginas, não vai produzir resultados interessantes, né? Isso já é bem sabido, né? Então, qual que é a ideia? A ideia aqui, né, é utilizar esses recursos de máquinas de busca, né, para fazer mineração em geral, utilizando tipicamente álgebra linear. E no tempo que eu tenho aqui, né, a ideia é mostrar como que isso é feito rapidamente, né, quais são os conceitos que estão por trás. Hoje nós vivemos uma época em que é muito fácil você coletar informação, né? Imagine quando você vai no supermercado, faz uma compra. Existem supermercados em que existe uma certa fidelidade. Você faz uma lista de compras e fala, o meu número no programa tal é XYZ, e a pessoa, você já se fica sabendo o que você anda comprando. Observem a riqueza dessa informação. Eu sei a sua faixa de renda, eu sei onde você mora, eu sei quais são os seus hábitos de consumo. A questão toda é usar esses dados de uma forma inteligente, para algum tipo de... para fazer algum tipo de pesquisa. E observem, né, isso aí, eu tenho aí uma estimativa que os dados disponíveis, eu estou dizendo só de dados disponíveis, se vocês olharem os dados do IBGE, tem dados do Banco Mundial, etc., você tem muita informação, mas muito dado. Só que a gente recupera pouca informação. A gente, hoje,
uma das prioridades que se tem na ciência, isso é reconhecido pelos órgãos de financiamento de pesquisa, por exemplo, dos Estados Unidos, que coloca como prioritários a forma de lidar com grandes bases de dados. É tido como uma riqueza no futuro, né? E hoje a pesquisa também é feita, né, levando muito em consideração o volume, os dados que você tem disponíveis. Tem aqui um livro, esse livro aqui é bem interessante, né, recente, em que fala sobre a nova forma de fazer ciência. Existe uma forma em que você realmente você vai pesquisar a informação que existe disponível. Por exemplo, tem coisas até assim, inusitadas, pelo número de pesquisas, consultas que você faz sobre um determinado medicamento, você já consegue saber, mapear possíveis efeitos colaterais que esse medicamento poderia estar causando, né? E tentar enxergar, né? Você pode, é como se você estivesse fazendo, né, exatamente usando essas pessoas para te dar informação sobre medicamentos. Isso é muito interessante porque recentemente descobriu-se, né, que uma das drogas que se usa, eu vou falar muito em bioinformática, minha área, uma das drogas que se usa para combater colesterol, para baixar colesterol, né, dá como efeito colateral diabetes, né? Você poderia enxergar isso, né, olhando as informações que estão disponíveis, consultas e comentários e discussões que estão disponíveis na rede, por exemplo. Hoje já se sabe, né, 2% das pessoas que usam estatina, por exemplo, né, vão contrair diabetes. Aí você olha que estatina tem 20 milhões de usuários nos Estados Unidos, então você vai produzir muitos diabéticos. Apesar de ser 2% é pouco, aí não é, né? O que é 2% de 20 milhões? É muita gente, né? Então, se você já começa a ter um controle, na hora de exigir um controle maior, na hora de especificar, de prescrever essa droga, né? Não é nada, ou seja, tem um efeito colateral que é grave e poderia ter sido obtido a partir dessa verificação, né? Na própria rede. Tem uma reportagem, essa quem quiser depois me manda um e-mail que eu passo o link. Saiu no New York Times no ano, quando, hein? Foi no ano passado ou no ano retrasado. Para os padrões do New York Times, é até uma reportagem muito grande, tem 10 páginas. É uma reportagem, quase um estudo de caso. Tem uma seção fixa no New York Times que lida com marketing. Tem um repórter que é especializado em marketing, e um belo dia, né, ele chegando em casa, no apartamento que ele morava, foi lá na caixa postal dele e encontrou um monte de propagandas, né, relacionadas com fraldas, artigos para bebê, artigos para recém-nascidos. Tinham fraldas, tinham coisas de toalhinhas para bebê, toalhinha de papel, mamadeira, etc. Como ele mexe com marketing, ele deu uma risadinha, né, e falou, poxa, esse pessoal está redondamente enganado. Como que eles estão perdendo tempo em mandar esse tipo de publicidade? E foi perguntar para o vizinho, né, olha aqui o que eles estão me mandando. O vizinho olhou para ele e falou, não, eles me mandaram coisas muito interessantes, porque, para mim, o que eles mandaram foram informações de barracas térmicas, botas, coisas que me interessam, porque eu estou interessado em fazer um trekking, não sei aonde, daqui a alguns meses. Então, para mim, foi muito útil. Bom, ele não se importou com isso. O que aconteceu é que semanas depois, 2 semanas depois, né, conforme está descrito nessa reportagem, ele descobriu que a esposa dele estava grávida. Bom, não é isso que vocês estão pensando, mas ele ficou impressionado e foi lá procurar informações. Aí ele descobriu
o responsável por isso, que é uma pessoa formada, que tinha conhecimentos de álgebra linear e estatística. Bom, e ele começou a perguntar como que ele teria feito isso. Ora, nós sabemos como ele fez isso, né? Ele tem lá uma lista de compras, porque a empresa da qual ele comprava os produtos, né, é um varejista muito conhecido e que tinha fidelidade também. Então, toda vez que ele fazia uma compra, essa compra ficava registrada. E o patrão dele pediu, né, para que ele, né, localizasse certos nichos interessantes, né? E um dos nichos interessantes que foi especificado para ele trabalhar, né, descobrir quais são as pessoas que estariam para ter bebês. Né? E ele desenvolveu um modelo interessantíssimo. O modelo dele, né, você tem a lista de compras e, baseado nessa lista de compras, né, você consegue saber se a pessoa vai ter bebê ou não num certo período com uma percentual de acerto muito grande, tipo 80%, 87%. E não é começar a comprar fralda, não. São das coisas mais inusitadas, do tipo, quem comprou óleo de coco e tapete e mais alguns outros itens e não comprou tais e tais itens, possivelmente, com 87% de acerto, vai ter um bebê daqui a 21 dias. Coisas desse tipo. Tem a forma de se fazer isso que está aqui, né? Meus alunos aprendem a fazer isso, né? Embora esse assunto, depois que ele começou a falar, fez tanto sucesso, em que o empregador dele pediu para ele calar a boca e sumir, né? Para não dar mais dicas, né? Mas o que ele fez? Ele identificou um cluster, um agrupamento, e fez o seguinte modelo, né? O que faz com que as pessoas pertençam a esse agrupamento? Quais são os itens que contribuem para a pessoa pertencer a esse grupo e quais são os itens cuja presença fazem com que a pessoa saia desse grupo? Ora, esse é um processo típico de mineração de dados. A gente pode até gerar um modelo que dá como resultado um número entre 0 e 1, que é a probabilidade do indivíduo pertencer ou não a esse grupo. Hoje, na minha aula de manhã, eu falei, né, de um outro artigo que apareceu no New York Times, mas que não utiliza esses recursos que nós vamos falar aqui, para mostrar que, usando os dados disponíveis de redes sociais, você consegue intuir coisas pessoais que são ilegais de serem descortinadas. O artigo tratava do seguinte, e é uma coisa que meus alunos de graduação poderiam fazer, né? Eu só não peço para eles fazerem porque já deixou de ser novidade. Mas usando os dados do Facebook, né, eu sei quem está relacionado com quem, né? Ele pegou, achando não sei qual universidade, eu não sei se foi Princeton, pegou os alunos que moravam no campus em Princeton. Destes alunos, alguns especificavam a preferência sexual e outros não. Ele montou um modelo com 92% de acerto para dizer que, baseado nas preferências da pessoa, ele consegue acertar a preferência sexual da pessoa sem ela ter descortinado isso. Isso é ilegal. Ou seja, fazendo o mesmo processo aqui desse artigo, a gente consegue, por exemplo, usando os dados públicos, né, descobrir dados que são estritamente pessoais. E não adianta falar, não, eu sou completamente desconhecido na rede, porque eu não falo nada. Não adianta. E olha que esse modelo não é falar, não é um modelo simples, não. Se gosta de Madonna, então tem uma preferência tal. Não, não. São coisas muito mais sutis e complexas, como essa história aqui, comprou tapetinho e óleo de coco junto e não comprou não sei o quê, possivelmente vai estar grávida, porque tem todo um interrelacionamento entre as entidades e a gente não consegue ver à primeira vista. Isso não seria difícil de fazer, até eu gostei muito, porque na aula de hoje um aluno falou, então eu vou atrás desse artigo,
né? Eu fiquei de mandar para ele o link e ele vai descer a base de dados e ver se ele consegue reproduzir com as nossas ferramentas. Né? Ele tem lá um mapa de relacionamentos, né? Tem lá um mapa de que tipo de música a pessoa... Eu não sei se os atributos são estes, que eu só dei uma lida em diagonal nesse artigo, quer dizer, o artigo eu li, mas a referência ao artigo científico eu não fui atrás, só dei uma lida em diagonal nesse artigo, utilizava recursos que não esses aqui que a gente vai utilizar. Mas a gente saberia fazer isso também, né? Mas, ou seja, eu estou dizendo isso tudo aqui, né, para mostrar como que a álgebra linear pode embasar, pode ser utilizada para produzir esse tipo de ferramenta. Ou seja, eu posso ter por exemplo, recursos para fazer mineração de dados, para classificar, para determinar, por exemplo, a família que um dado gene poderia pertencer, coisas desse tipo, né? Embora eu vá falar muito aqui de máquinas de busca, na verdade, isso aqui é só um exemplo. Uma das minhas alunas no semestre, há um ano e meio atrás, fez um problema interessantíssimo. Ela tinha uma tia que era quiromante. A tia tinha um livro francês que tinha o resultado, a leitura de uma quiromante famosa em 500 mãos. Ela não tinha muito tempo no meu curso. O que que ela fez? Para cada mão, ela associou um conjunto de atributos. Sei lá, linha da vida, monte de Vênus, eu só sei esses dois. Tá? Tinha uma série de atributos na mão. E baseado nesses atributos, ela conseguia descobrir qual que era a leitura mais interessante, mais semanticamente associada a essa mão. Foi interessante que fez fila na sala, né? Minha sala, tipo, poxa, ela com esse... E isso implementado durante o curso, facílimo, porque a gente utiliza um ambiente de prototipagem, então rapidinho você monta essas coisas. Só que ela não teve condição de fazer com as 500 mãos. Ela fez com 30, 40 mãos. Assim. Então, ela pegou assim, umas 30, 40 páginas e fez. E, pelo que falaram, ficou muito consistente. O meu caso, não. Né? Assim, falaram, assim, na hora que ela leu minha mão, falou, poxa, beleza, assim. Gosta de falar em público, não sei o quê, tá? Tem talentos especiais para bailarina. Não deu certo. Aí tinha uma coisa errada, né? Mas é porque ela usou uma base pequena, né? Usou uma base muito pequena. Mas a ideia é a gente ver como que a gente constrói isso. E vejam vocês, não é difícil, não é difícil. No fundo, eu vou utilizar esses recursos aqui de álgebra linear e otimização para recuperar informação. Como que eu vou fazer? Como que a gente vai poder fazer isso? Né? No fundo, eu vou utilizar um conceito importante. É um conceito que é engraçado, ele passa tão desapercebido, nem os matemáticos, para dizer a verdade, encaram esses conceitos com o devido respeito, eu acho, de tão importantes que eles são. A álgebra linear é engraçado, né? Assim, o que é álgebra linear? Né? Álgebra, né, foi cunhado no início do século XX, por volta de 1900, por um matemático inglês, Augustus de Morgan, que tinha a ver, a palavra vem do árabe, restauração e redução, né? Tem a ver com restaurar e reduzir. É interessante porque, assim, álgebra linear serve para lidar com muitos conjuntos de dados. E nessa época, né, o Charles Dodson, que é o autor de Alice no País das Maravilhas, né, o Charles Dodson é um matemático fantástico. O único problema é que ele não tratou problemas, quer dizer, ele não lidou com problemas interessantes. Ele era bom matemático, mas escolheu mal em que trabalhar, né? Mas assim, ele não ficou conhecido como matemático, mas era um matemático hábil. E, na época, ele era irritado com essas ideias. Observe, em matemática existe muito isso.
demoraram vários anos, passaram-se muitos anos, até que os matemáticos aceitassem números negativos, por exemplo. Muita gente achava que não tinha sentido ter menos um livro na mesa, menos 3. Os números negativos entraram na história só muito depois, num contexto muito particular, mas uma coisa tão óbvia para nós hoje, né? Mas custou entrar na linha de pensamento. E o Charles Dodson Lewis Carroll, né, pilheriava sobre isso. Ele não gostava dessas ideias que o Augusto de Morgan estava começando a trabalhar com elas, estava começando a apresentar. E ele fez uma brincadeira um belo dia, subir no Rio para entreter umas filhas do reitor da universidade que ele trabalhava. Então ele começou a contar uma historinha. O coelho diminui, entra dentro da toca, o coelho aumenta, sai da toca, coisas desse tipo. Você pode achar um embasamento matemático interessante nesse livro. Claro que isso depois ficou comum, mas para a época era uma coisa muito diferente. Tanto é que ele produziu uma obra-prima, né, que, poxa, esse livro possivelmente existe, se não em todas, em quase todas as línguas. O que ele escreveu depois sem utilizar esse recurso, eu não lembro o nome, é uma porcaria. É muito comum, não tem nada de especial. Na hora que ele utilizou essas ideias da matemática, embutiu no texto dele, no texto que ele produziu, na obra, no romance dele, ficou super interessante. Os 3 livros dele, Alice no País das Maravilhas, Por Trás do Espelho, Em Busca do Serpão, A Caça ao Serpão, que era Serpente e o Tubarão, são livros muito interessantes, que têm essa parte mais onírica que talvez tenha vindo. Não sou eu que estou dizendo isso, existe uma tese aí de doutorado que a pessoa explora esse aspecto no livro Alice, País das Maravilhas. Mas a questão toda, né, que isso vem, álgebra quer dizer restauração e redução. A redução aí é muito interessante, porque a redução, tipicamente, eu consigo representar muitos números, né, de uma forma muito sintética. Bom,